Considero um presente de Deus esta oportunidade. Seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Em nosso programa estamos estudando toda a Bíblia e chegamos ao 5º livro do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Acompanhe nosso programa de hoje, quando vamos conhecer um pouco mais do homem que escreveu metade do Novo Testamento, Paulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Essas palavras tão conhecidas do capítulo 9 de Atos descrevem a conversão de Saulo de Tarso e sua experiência na estrada de Damasco. Não dá para falar nesse homem sem falar dessa sua experiência. No final do capítulo 7 de Atos, no capítulo 8 e agora no início do capítulo 9, ele é um homem que odiava cristãos. A tremenda experiência que ele teve na estrada de Damasco foi responsável pela grande mudança em sua vida. É por isso que não dá para separar este homem da palavra experiência. Paulo cita esta experiência em várias outras passagens do livro de Atos. Nos capítulos 21 e 22, uma multidão o espancou e tentou matá-lo, mas os soldados impediram que isso acontecesse. A violência do povo era tão grande que os soldados precisaram carregar Paulo para impedir que a população batesse mais nele. Eles o carregaram para uma fortaleza onde ele ficou preso. Mas Paulo era um missionário e não perdia uma oportunidade para pregar. Ele pediu que os soldados o soltassem para que ele pudesse pregar para aquela grande multidão. Os soldados o colocaram no chão e o protegeram contra a fúria da multidão enquanto ele pregava. A mensagem central de Paulo foi: Eu tive uma experiência quando estava a caminho da Síria. Sempre fui zeloso no cumprimento da lei, por isso perseguia os discípulos de Cristo para os matar. Quando eu estava na estrada de Damasco para prender alguns deles, uma forte luz brilhou ao meio-dia e eu caí no chão. Então ouvi uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Durante o seu julgamento diante do governador, Paulo repetiu mais uma vez essa história e outra vez diante do rei. Ele contava a sua experiência. Não dá para separar a vida deste homem da experiência que ele teve na estrada de Damasco. Vamos analisar o capítulo 9 e considerar alguns pontos dessa experiência. A primeira coisa que vemos é que Paulo ouve uma voz que o chamou pelo nome e perguntou: Por que você me persegue? Está aí mais um argumento para que o título do livro de Atos fosse Os Atos do Cristo Ressurreto. Tudo o que estava acontecendo através da igreja no livro de Atos estava acontecendo porque o Cristo ressurreto trabalhava através da igreja. Paulo estava perseguindo a igreja, mas a voz perguntou: Por que você me persegue? Perseguir a igreja era perseguir a Cristo. Saulo de Tarso, como era então conhecido, respondeu com outra pergunta: Quem és tu, Senhor? A seguir ele mesmo respondeu sua pergunta e disse: Senhor. Ele nem sabia com quem estava falando, mas sabia que era o seu Senhor. Quem és tu, Senhor? A conversão do apóstolo Paulo é uma tremenda ilustração sobre o conceito de mansidão. A palavra mansidão é uma das palavras menos compreendidas da Bíblia. Mansidão não está associada à fraqueza. Mansidão significa ser domado. Um cavalo selvagem, que nunca teve uma sela no lombo, sem freio na boca, sem rédeas, precisa ser domado. Quando um cavalo é domado, ele chega ao ponto que não luta mais contra as rédeas, mas passa a seguir a orientação das rédeas. Esse animal não é fraco, ele é manso. E este é o significado da palavra manso. E esse conceito de mansidão
está bem ilustrado nesta passagem da Bíblia. Quando Jesus se encontrou com Saulo de Tarso, foi como se ele lhe perguntasse: por que você luta tanto contra as rédeas, hein? É pior para você. Quando o cavalo não obedece ao freio, sua boca se fere. É pior para o animal. Era isso que Jesus estava perguntando a Saulo de Tarso. Continuando com a analogia do cavalo, podemos dizer que antes da experiência da estrada de Damasco, o Espírito Santo estava tentando tratar Saulo de Tarso. Enquanto Paulo segurava os casacos, lembram, daqueles que apedrejaram Estevão, Deus, o Espírito Santo, começou a falar com ele de maneira profunda. É por isso que nos versículos seguintes lemos em algumas traduções que Paulo era como um animal selvagem. Mas enquanto ele perseguia a igreja, ele estava sendo incomodado pelo Espírito Santo. Nós também costumamos atacar aquilo que nos ameaça. Um sinal da falta de interesse espiritual é a apatia completa. Aquela pessoa que não se importa com as coisas espirituais e que é totalmente apática não é espiritual. Um homem que ataca pessoas espirituais sente-se ameaçado pelo que vê na vida delas. É claro que o Espírito Santo estava falando com Saulo através do testemunho de Estevão e de outros crentes que ele já tinha perseguido. Foi por isso que o Cristo ressurreto perguntou a Saulo: por que você fica mordendo esse freio na sua boca? Por que você não se deixa ser conduzido? Percebemos que Paulo estava amansando quando ele obedeceu a ordem de Jesus de se levantar e entrar na cidade. Mais tarde, este mesmo Saulo de Tarso escreveu lindas cartas inspiradas que se constituíram em metade de todo o conteúdo do Novo Testamento. Como já disse, o livro de Atos é um tipo de elo de ligação entre os evangelhos e as epístolas. Se não fosse pelo livro de Atos, principalmente por esta parte que estamos estudando agora, ficaríamos muito confusos com a leitura de Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios. Você se perguntaria quem era Paulo e quem eram todos aqueles para quem ele escreveu. Mas na história da conversão de Paulo, entendemos qual era o elo que faltava. Em suas cartas aos Romanos e Gálatas, Paulo, mais do que ninguém, fala sobre o que Deus fez por nós, dando-nos a salvação através de Cristo. Ele fala como somos salvos, como podemos ser salvos. Pela graça através do dom da fé que Deus deu a todos nós, pela graça e não pelas obras. Paulo nos fala de tudo que temos nos lugares celestiais em Cristo conseguido através da salvação. Mas quando ele conheceu Jesus, a questão não era o que eu tenho para ganhar com isso. Não, a questão não foi o que o Senhor vai fazer por mim. Não, a questão foi: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, hein? Quando estudamos o livro de Jó, falamos sobre os cristãos interesseiros. Você está lembrado que falamos que existem crentes interesseiros? Talvez eles nem saibam disso, mas essas pessoas usam Deus para conseguir coisas dele, bens materiais, coisas que podem usar. Existem pessoas que querem usar Deus. Quando precisam de um extintor, clamam a Deus aí, né? Quando precisam se esconder do medo, aí clamam por Deus. Para elas, Deus é alguém que elas usam quando precisam só. Se você é um crente interesseiro, está ocupando o lugar central da sua própria vida. Está lá no centro da sua vida com as mãos abertas, como Jó, perguntando o que um homem pode esperar que Deus coloque em suas mãos porque ele crê e segue a Deus. Depois de muito sofrimento, Eliú veio para ajudar Jó e lhe disse que ele não deveria ficar de mãos abertas no meio de tudo aquilo, perguntando a Deus o que ele lhe daria por ser um homem bom. O que Jó deveria fazer era dispor suas mãos abertas para Deus em todas as circunstâncias da vida, sem indagar o que receberia de Deus, mas sim o que daria para Deus. Em tudo que passamos, devemos sempre perguntar a Deus o que podemos tirar daquela circunstância para Ele e como podemos glorificá-lo através da crise, da necessidade, das circunstâncias, da riqueza e dos encontros da vida. Existem pessoas que atacam a fé através da chamada psicologia da religião. Eles argumentam que muitos são crentes ou devotos interesseiros.
Esta psicologia da religião promove este ataque psicológico porque questionam por que as pessoas são religiosas e alegam que religiosos são, na verdade, pessoas interesseiras e que a religião é ópio de suas vidas porque, ao invés de buscarem soluções e conquistas, elas ficam se dopando com a esperança na religião. Para eles, a única razão dessas pessoas serem religiosas é a busca da satisfação de suas necessidades. Se alguém acusar você de usar a religião para satisfazer suas necessidades, o que é que você vai responder, hein? Quais são suas convicções a respeito do que você crê? Será que esta acusação se aplica a você? O apóstolo Paulo fala sobre pessoas que encontraram o perdão em Cristo, que encontraram o Cristo que perdoa as culpas e que cura os seus corpos. Por isso, elas aceitam todos os rituais religiosos, todas as doutrinas e tabus da igreja, sem sequer questionar ou entender, mas estão lá enchendo os bancos da igreja. É nisso que se resume a fé delas. E por isso estão na igreja, porque Deus resolveu seus problemas. Converter-se significa ser virado de cabeça para baixo. É, isso mesmo. Quando Paulo de Tarso se converteu na estrada de Damasco, sua vida deu uma reviravolta. Entre outras coisas, o seu nome foi mudado. Saulo significa o poderoso ou o grande. Quando ele se converteu, decidiu usar um nome romano, Paulo, que significa pequeno ou ninguém, ou ainda nada. Quando Saulo se converteu, descobriu o que é ser pobre de espírito. Faz 40 anos que pastoreio igrejas sem bandeiras denominacionais. Quando meu filho mais velho era pequeno, ele estava brincando no quintal com alguns amigos enquanto eu estava estudando dentro de casa. Estava calor e a janela estava aberta. Um dos seus colegas disse ao meu filho: "Minha mãe pediu para eu perguntar uma coisa. Quem vai a uma igreja batista é batista. Quem vai a uma igreja católica é católico. Mas quem vai à igreja do seu pai é o quê, hein?" Fiquei ouvindo para saber como meu filho se sairia daquela pergunta. Ele respondeu: "Se você for à igreja do meu pai, você não vai ser nada." Na Bíblia, experiências de homens como Paulo sempre relatam a conclusão a que eles chegavam. Deus é tudo, e eu sou nada. Eles buscam palavras para descrever a majestade de Deus, mas não encontram palavras para expressar sua natureza pecaminosa e insignificante. Antes de se converter, o apóstolo Paulo era um grande homem, ele era alguém. Depois que se converteu, ele se tornou ninguém. Isso se chama humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. E é um dos frutos da conversão. Antes, Paulo era um homem orgulhoso, isso mesmo. Mas, quando ele se converteu, tornou-se um homem humilde. À medida em que aprofundamos nosso conhecimento sobre este homem, descobrimos centenas de mudanças resultantes de sua experiência na estrada de Damasco e do seu Pentecostes pessoal. Estamos estudando os padrões do Pentecostes no livro de Atos. Um deles é o Pentecostes pessoal. Por causa do Pentecostes relatado em Atos, capítulo 2, no dia do Pentecostes, muitos outros Pentecostes aconteceram, como este Pentecostes pessoal de Saulo de Tarso. Essa é uma boa notícia para você. Você pode ter o seu Pentecostes pessoal hoje. Isso é possível para mim e para você. O que não quer dizer que todos teremos uma experiência como a de Saulo de Tarso. Pode ser que aconteça o contrário. Se você tiver o seu Pentecostes pessoal e eu tiver o meu, nós teremos cada um uma experiência conforme o que Deus quer. Mas uma será diferente da outra, será única. Tanto no Velho como no Novo Testamento, homens e mulheres de Deus têm seus Pentecostes pessoais. Antes do capítulo 2 de Atos, já tinha acontecido Pentecostes pessoais no Velho Testamento e continuou acontecendo no Novo Testamento depois do capítulo 2 de Atos. O que conta nessas experiências e Pentecostes pessoais não são os detalhes. Eles variam muito. O que é realmente importante é o resultado destas experiências. Preste atenção. Os detalhes variam muito. Jacó lutou com o anjo durante uma noite inteira. Jó conversou com Deus num redemoinho. O apóstolo Paulo viu uma luz tão forte que o derrubou no chão. Isaías estava adorando no templo quando houve um terremoto e o templo se partiu inteiro e ele viu o rei acima do altar. Como resultado, Isaías se tornou um profeta missionário. E por aí vai, os exemplos são incontáveis.
A primeira conclusão a que chegamos depois de atentarmos para estes exemplos é que a Bíblia ensina sobre experiência. Fico impressionado com pessoas que, quando ouvem sobre uma experiência, dizem: "Ah, isso é subjetivo." Elas torcem o nariz para qualquer coisa que seja subjetiva. Acredito na subjetividade das experiências cristãs. O importante destas experiências é o resultado, não os detalhes. Jesus disse que Deus é espírito e que aqueles que o adoram em verdade devem fazê-lo numa dimensão espiritual. Isso é subjetivo, e é uma experiência subjetiva. Eu tive um Pentecoste pessoal em 1961. E essa experiência foi um marco na minha vida. Todos nós deveríamos ter o nosso Pentecostes pessoal. Naquela época, alguns bons amigos sábios, mais velhos e muito tementes a Deus, me aconselharam. Lembro-me que um deles me disse: "Dick, não conte sua experiência com detalhes pessoais. Se você enfatizar os detalhes, as pessoas poderão imitar você nos seus detalhes e aí vão errar. Quando você contar sua experiência, faça como se você estivesse no meio de um deserto, mas você está no meio das águas. No meio de águas jorrando. É como se você estivesse dizendo: como é bom ficar nessa água tão refrescante. Só que ao seu redor as pessoas estão morrendo de exaustão. Você não mostra como chegar às águas. Você fica só espirrando água em você mesmo, e isso é cruel. Se você quer que pessoas tenham a mesma experiência que você, conte a elas os princípios de compromisso que o levaram a experimentar o Pentecostes. E esses princípios as levarão à experiência que Deus quer que elas tenham. Desde 1961 eu tenho tentado fazer isso. Tenho tentado compartilhar com as pessoas princípios de compromisso com Deus que poderão levá-las a ter a experiência que Deus tem para elas. A pergunta de Paulo foi: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Dependendo da ênfase dada à pergunta, ela pode ficar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? A nossa tendência é fazer a vontade dos outros para agradá-los, para agradar o marido, para agradar a esposa, os pais, os filhos, aquelas pessoas que admiramos, aquelas com as quais estamos comprometidos ou aquelas que pagam o nosso salário. Estamos sempre servindo alguém e fazendo a vontade de alguém. A lição para nós é que devemos agradar ao Senhor e procurar fazer a vontade do Senhor. Depois podemos perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você já reparou como as Escrituras falam sobre fazer? Foi Paulo quem disse que não somos salvos por causa do que fazemos nem pelas boas obras. Se fosse pelas boas obras, para que teria servido a morte de Jesus Cristo na cruz? Deus pagou por isso quando Jesus morreu na cruz para que pudéssemos ser salvos. Quando você diz que as suas obras podem ajudar na sua salvação, é como se dissesse a Deus: obrigado, Senhor, mas não precisava mandar seu filho morrer na cruz. Eu poderia ter resolvido sozinho com as minhas boas obras. Isso não quer dizer que não há nada a fazer. As Escrituras falam muito sobre fazer e fazer boas obras, não para ser salvo, mas justamente porque você é salvo. Isso é o porquê de você fazer algo. Há muito o que fazer quando você faz de Jesus o seu Senhor. A ênfase dessa pergunta pode também estar em outra palavra: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você se lembra quando Pedro estava todo cheio de si, dizendo que ele morreria por Jesus? Aí então Jesus falou sobre o modo como ele morreria. Imagino Jesus passando o braço nos ombros de Pedro e dizendo: Pedro, você terá a alegria de ser crucificado por minha causa. E sabe de mais uma coisa? De cabeça para baixo. Pedro então, seguindo seu impulso puramente humano, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Referindo-se a João. Você está lembrado que João era sócio de Pedro num negócio de pescaria? Aí Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não é da sua conta, Pedro, você me segue. A ênfase é: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Essa deve ser a pergunta de todos nós. Podemos também dar outra ênfase a essa pergunta. Por exemplo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O apóstolo Paulo acreditava na boa, agradável e perfeita vontade de Deus para todos os que creem. Deus tem um plano para todo aquele que crê e busca em Jesus a salvação. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo declara: somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos.
Por isso todos devem perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como resultado de sua conversão, o apóstolo Paulo mostrou a guinada que sua vida deu. Paulo relata no livro de Atos sua experiência e enfatiza os resultados dela. Ele fez isso na carta aos Filipenses, principalmente. Preste atenção nessa passagem de Filipenses, capítulo 3. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Ainda se referindo à transformação que houve em sua vida a partir da sua experiência na estrada de Damasco, Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo usa uma figura de linguagem de competição. Aparentemente ele estava familiarizado com esportes. Nos tempos de Paulo eram comuns as lutas e competições. Um lutador tinha que derrubar o seu oponente. Você já lutou alguma vez? Dá para imaginar o que é ser derrubado numa luta, não dá? Na estrada de Damasco, Paulo sentiu-se assim, derrubado por Jesus Cristo. Jesus levou Paulo ao chão e desde então sua obsessão foi cumprir o propósito para o qual tinha sido chamado daquela maneira. Esse foi um dos resultados da conversão do apóstolo Paulo, sua obsessão em saber o que o Senhor Jesus queria que ele fizesse. Na segunda metade do capítulo 9, a Bíblia cita um discípulo chamado Ananias, que foi enviado para batizar Saulo de Tarso. Quando o Senhor comissionou Ananias para batizar Saulo de Tarso, ele questionou por que Saulo de Tarso estava prendendo os cristãos para os matar. Para convencer Ananias, Deus lhe revelou quais eram seus planos para a vida de Saulo. Vá! Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus revelou quais eram seus planos para Saulo. E tudo que ele disse a Saulo foi: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. A história da conversão de Saulo de Tarso é uma das mais empolgantes de toda a Bíblia. O mais importante é saber que no meio de tamanha reviravolta em sua vida ele perguntou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você já fez essa pergunta para Jesus Cristo? Se não perguntou, faça ainda hoje. Jesus tem um caminho lindo preparado para você. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.